Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, deixo o convite para as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos diários aí para o Instagram. Os relatórios aqui do Research da área macro estão disponíveis no Telegram e você pode acompanhar essa edição do podcast em vídeo também no YouTube. Então, reforço sempre esse convite. Hoje a gente fala sobre um dos setores mais representativos da Bolsa. A ideia é entender perspectivas e oportunidades para investidores que olham ações de bancos. A gente vai entender como o setor caminhou nesse início de ano, turbulento para os mercados. E a ideia é tentar fazer também um raio-x do setor de bancos, comentando algumas teses aí com mais profundidade. E para nos ajudar com esses temas, a gente conta com a participação do Pedro Leduc, que é analista de bancos e serviços financeiros aqui no Research do Itaú BBA. Leduc, tudo bem? Bom, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, acho que faz quase um ano que a gente não fala de bancos aqui no Itaú Views, vai ser legal para fazer esse raio-x aí detalhado. Para a gente começar, queria recapitular um pouco como foi a Bolsa esse ano, né? A gente terminou 2024 com o Ibovespa na casa de 120 mil pontos, agora em abril a gente vê o índice aí na casa de 130 mil pontos, mesmo com um ano bem turbulento e agitado, principalmente no campo internacional. Queria perguntar como foi a performance dos bancos, a contribuição do setor de bancos para esse resultado bom do Ibovespa no ano e também o que a gente pode já projetar nesse momento aí pré-earning seasons. Legal, muito bom. Então, a gente termina 2024 com uma visão para o mercado em geral, não só o setor de bancos, que era bastante negativa para o ano que entraria, né? Ao se desdobrarem os fatos, foi se mostrando menos negativo, começou-se uma percepção de risco Brasil menor no início desse ano, e até a atividade econômica vem surpreendendo, nossos economistas inclusive visando para cima. Acho que isso tudo levou a Bolsa a performar melhor, né? A gente já virou o ano com exceto pessimismo, e bancos fez parte dessa alta de Bolsa no início do ano. Você tem grandes bancos ali crescendo 15%, 20% no ano, Bradesco, o Banco do Brasil, e aí você tem o Itaú, eu não cubro, mas está lá o fato, sobe um pouco mais que isso, e você tem os que mais sobem no nosso setor, os players de mercado de capital, BTG, B3, XP, sobem todos mais de 30% ao ano. Então realmente o mercado, o setor financeiro se movimentou esse ano, de uma base de pessimismo alto, e teve quem levou o setor para cima realmente foram os players mais sensíveis a ciclos econômicos, foi bem curioso. Bacana, falando um pouco da parte macro, a gente vê uma Selic elevada que impacta crédito, machuca um pouco as empresas aí que estão mais endividadas. Como que esse patamar de juros, aí começando a falar agora de variáveis, impactou o setor? Você acha que atrapalhou muito, beneficiou alguns? Certo, onde estamos no ciclo de crédito, né? Principalmente desde a última vez que a gente falou, olha, o ciclo de crédito ele tá bom, mas em algum momento em 2025 ele vai piorar. Pois bem, já estamos aqui no mês 5, né, de 2025 e ele ainda não piorou. Então acho que teve uma surpresa agradável na dinâmica de crédito. Aí, quando eu digo dinâmica, eu quero dizer o volume seguiu muito forte. Até o último dado do Bacen subia volume de crédito à pessoa física no Brasil mais de 10% ao ano. A inadimplência está estável desde o fechamento do ano. Então não teve sinais na prática ainda de uma desaceleração econômica atrapalhar ciclo de crédito, ou o aperto monetário está atrapalhando dinamismo de crédito. Tem concessões, originações caindo um pouquinho em veículo, caindo em consignado, mas são bem específicos. Acho que no geral, acho que tivemos uma surpresa positiva aí quanto à atividade econômica e barra ciclo de crédito nesse início de ano, tá? Agora, os indicadores que apontam para uma deterioração, eles ainda estão vivos. A despesa de juros das famílias está subindo mais rápido do que a renda das famílias. Isso vai fazer 2, 3 meses, Marcelo, que os juros na ponta começou a aparecer para o crédito que a gente toma no empréstimo pessoal, no veículo, todos subiram. E estamos com 10, 12% a mais de volume de crédito tomado. E a nossa renda não está subindo tudo isso.
Então, a gente ainda acredita que teremos uma acomodação do ciclo de crédito, mas está parecendo muito mais um pouso suave agora do que anteriormente esperado. Então, deixa a gente até que relativamente confortável estar investido no setor. Perfeito. A gente falou de crédito, que é uma das principais atividades aí desse segmento, mas falando um pouco de mercado de capitais, a gente viu com essa Selic alta, a renda fixa chama muito a atenção do investidor, a gente viu bancos muito ativos aí em emissões, securitização. Queria entender como que essa linha de negócios, mercado de capitais como um todo, né, a despeito de equities aí tá mais parado, tem ajudado o resultado dos players, né, e quais têm se destacado, né? Você antecipou um pouco ali isso na tua primeira resposta, mas queria aprofundar esse ponto. Perfeito. Então, mercado de capitais foi um destaque positivo dentro da indústria de serviços financeiros em 2024. A gente teve volumes recordes de emissões de debêntures, CRIs, CRAs, fundos. Então, assim, foi um ano muito pujante para a indústria, beneficiou quem trabalha na parte de originação e estruturação, como os bancos de investimento, como as plataformas que distribuem esses produtos. Todo mundo, acho que, ganhou com isso. O ano começa mais devagar. 2025, emissões de renda fixa, seja porque o apetite do emissor está menor, porque ele não está tendo... isso até deveria ajudar o cara a querer emitir, mas aí o comprador não quer. O comprador já não está com mais tanta gordura. Os fundos de crédito que vinham tendo aportes ano passado precisavam comprar títulos para arcar com o inflow que eles estavam tendo. Esse ano estão tendo menos, está tendo até um pouco de saída. Então o business de mercado de capitais começa o ano mais difícil, ele ainda está vivo, mas está caindo aí 20%, coisa assim, de uma alta de mais de 40% no passado. Então, ainda deve ser um ano muito bom, Serrano, para o mercado de capitais, só não tão forte igual ao ano passado. Agora, a incerteza é a inimiga aqui, né, de atividade de emissões, mas ela é amiga da volatilidade no mercado de equities. Então, quando a gente fala mercado de capitais, no momento a B3 está subindo mais de 30% no ano. Pô, num ano com juros altos, subindo lá fora, a incerteza porque a volatilidade está gerando trocas de portfólio. Então o volume da B3 estava ali 22, 23 bilhões no final do ano, agora em maio está rodando 28 bi, vai, média diária. Claro, está um pouco forte agora, mas tem pedaços da indústria que até estão se beneficiando com isso, essa volatilidade aí, não é de todo mal. Boa. Tentando agora aprofundar em algumas teses, eu queria puxar algumas rodadas aqui de avaliação, começando pelos bancões, né? Queria entender se eu viu aí para Banco do Brasil, Bradesco, Santander, e aqui novamente reforçando que você não cobre Itaú, né? Legal, tá bom. Então, em bancões, a gente tem uma visão até que construtiva para o setor no ano, mas a gente tem dificuldade em expressar isso com os papéis que eu tenho aqui para cobrir. Banco do Brasil, ele está numa atuada até um pouco diferente, um pouco pior do que o resto no que tange a dinâmica de crédito. Ele foi o único banco que a inadimplência subiu em 2024, todos os outros bancos diminuíram. É o terceiro, quarto ano que ele segue carteira muito forte, a rentabilidade não tem acompanhado necessariamente, e esse ano 25 a nossa projeção é que o Banco do Brasil venha cair lucro e diminuir o pagamento de dividendo, inclusive aos acionistas. O dividendo do Banco do Brasil é sempre um atrativo, né? Ele parece 10%, 12% de yield, só que o lucro está caindo e esse payout, né, quanto ele é distribuído, o lucro também tem risco de cair, porque o capital do Banco do Brasil está mais apertado. Então o Banco do Brasil, apesar da gente estar vendo o setor com certo crescimento, ele é destoado, tá? Então o setor é bem macro, mas tem players nos seus momentos distintos. E o Banco do Brasil está digerindo uma carteira renegociada bastante grande, mais alta do que o normal. Isso está custando para ele lucro esse ano. Aí você tem no meio do caminho um Bradesco. A gente está com uma visão mais neutra em Bradesco, porque ele tem seus desafios de médio e longo prazo. O ciclo econômico, por enquanto, o primeiro tri está bom, só que, como eu mencionei antes, ainda devemos ter uma desaceleração de economia e alta de inadimplência no segundo semestre do ano. Então esse resultado que a gente vai observar de Bradesco no primeiro tri talvez não seja sustentável para o resto do ano. O papel não está necessariamente tão barato, mas a gente deixa ele no neutro. O que a gente gosta mais no setor de bancos em específico agora é o Santander Brasil. Ele já está com uma rentabilidade alta, 16, 17 de ROI, vem crescendo carteira pouquinho, 4, 5%, ultra seletivo em que ele cresce. Então se a economia clarear,
como eu estava mencionando antes, não desacelerou ainda, mas se realmente ela mudar de uma desaceleração para uma melhora, o Santander está super bem preparado com um tanque cheio, vamos dizer, para capturar isso. E está num valuation muito parecido de Bradesco. Tá? Então, dentre bancões mais cautelosos com o Banco do Brasil, neutros com o Bradesco e mais positivos mesmos com o Santander Brasil. Tem um menorzinho, que se eu posso mencionar, é banco digital, mas você falou bancões, a gente já vai emendar talvez uma próxima, a gente segue muito otimista com o Inter, então estaria mais otimista até que com o Santander. O Inter vem fazendo a sua lição de casa, tanto na concessão como em custos, super, né, favorecido pela essa temática do consignado privado, que está acontecendo as we speak aqui. Então o Inter hoje seria o nosso top pick. Ele é uma ação menor do que as outras, mas está indo super bem no ano, a gente espera que vai continuar. Acho que você até antecipou que seria a minha próxima pergunta, que era entrando nesse universo. Acho que por vezes você se mostrou otimista com o Nubank, que muitas vezes é um comparável aí mais claro para a gente olhar com o Inter. Então o Inter parece ser um cavalo melhor nesse momento. E como você tem visto esse segmento aí de new banks, que, enfim, tem uma dinâmica um pouquinho diferente aí dos bancões? Não, perfeito. Eu me emocionei, já fiz um link, eu imaginei que você ia pular para essa turma. Hoje não tem como a gente falar de setor de bancos sem falar dos dois grandes digitais que vieram para ficar, tanto o Inter como o Nubank. Não foram daquelas histórias, né, que sumiram, realmente se consolidaram no Brasil e estão muito presentes nos portfólios dos investidores aqui na Faria Lima e fora também, né? Dentre os dois, a gente tem uma preferência clara por Inter, isso é hoje, né? A gente gosta de ambas as histórias, mas como ação, a gente vê o Inter mais atrativo em termos de valuation, negociando próximo a 1,2 vezes book, com crescimento de lucro esse ano na casa de 40% a 50% projetado. E ele tem uma carteira muito mais segura, ele não tem tanto cartão de crédito, não tem nenhum empréstimo pessoal, caso essa deterioração macro venha a culminar mesmo, ele não seria tão negativamente impactado. E fez bastante bem a sua lição de casa no balanço, ele não está mais sofrendo com alta de Selic igual antigamente sofria, fez a lição de casa bonitinho. Já do Nubank, esse a gente teve no passado positivo, negativo no momento, a gente desde o final do ano passado ele vem apresentando problemas específicos, que não teve nada a ver com o macro. O macro não piorou e o Nubank foi forçado a frear o crescimento de cartão de crédito, principalmente em alguns produtos. Isso machucou a dinâmica de lucro dele. A gente ainda está digerindo isso. O primeiro tri deve ser bastante desafiador ainda para o Nubank. E quando vier o ciclo macro, ele é o mais sensível a ter uma desaceleração, um impacto maior na inadimplência. Então o Nubank a gente vê um crescimento de lucro ainda bom esse ano, é 20%, só que é 20% comparado com mais de 100% que ele vinha crescendo antes e 40% com o Inter e negociando a 5 vezes lucro, a 20 vezes, 20 vezes lucro, 5 o livro. A gente prefere Inter entre os dois, tá? Perfeito. Colocando mais um duelo agora, um pano de fundo ali daquele tema de mercado de capitais, entre BTG e XP, acho que ambos se expõem tanto na originação quanto na distribuição por meio de suas plataformas. Quem que sai melhor? Quem que se saiu melhor? E como é que você vê o potencial para ambas as ações? Certo. Hoje, dentro do mercado de capitais, a gente tem 3 recomendações de compra, BTG, XP e B3. Então você vê que é o nosso subsetor mais favorito e você vê que está funcionando, né? O que está mais subindo no ano, porque acho que realmente a próxima página de Brasil é a economia desacelerar um pouco. Ao desacelerar, ela infringe um pouco de dor no balanço dos bancos, via crédito mais devagar, só que a curva longa achata e aí os mercados de capitais vivem antes, né? E aí essas ações andam antes. Por que eu estou mais posicionado aqui? Dentre elas, a nossa preferência segue BTG, acima das outras duas. Porque o BTG ele é um pouco mais diversificado, então ele vai ter sua exposição a dívida, a equities, a wealth management, assets, mas também corporate lending. Em todos ele vem ganhando bastante market share, numa execução bastante consistente. Então a gente, com conforto, projeta para um ano desse que não é óbvio, 15% a 20% de crescimento de lucro no BTG. Já no XP, a gente está ali mais para 10% a 15% de crescimento de lucro. Então um pouco abaixo de BTG e ambas estão negociando no mesmo múltiplo, 9 vezes earnings, 8 vezes lucro, mais ou menos. Sendo que a XP ela tem menos chance de se autoajudar, se eu posso dizer dessa forma, em crescer lucro. Ela já é dominante no segmento dela de varejo, pessoa física na bolsa,
e em investimentos renda fixa também, enquanto o BTG tem um share muito menor e vai ganhando muito espaço no institucional, que a XP ainda não conquistou. Então o BTG, como a gente não está claro ainda se a bolsa e os mercados vão melhorar, nesse primeiro momento ele é muito mais adequado, inclusive está mais atrativo no valuation e projeção de lucro. B3 também gostamos, mas essa realmente, a autoajuda não ocorre de maneira alguma, né? Ela é o mercado, mas é uma ação muito limpa, vamos dizer assim, é um case fácil de você entender, não tem risco de crédito, não tem competição. Hoje, né, igual tem um escritório de agente ou entre bancões, o investidor estrangeiro ele tende a gostar bastante de B3, hoje negociando a 12, 13 vezes lucro, está um pouco mais alto que os 10 vezes lucro que estava no início do ano, mas no passado já teve a 18, 20 vezes, então teria uma simetria ainda muito positiva em B3 também, tá, Serrano? Perfeito. Para a gente terminar essa rodada, você falou bastante de B3, mas em serviços financeiros tem algum outro destaque importante ou alguma tendência que é legal a gente comentar? Perfeito. Então, dentro do serviço financeiro, ou seja, não bancos, gostamos realmente desse pedaço de mercado de capitais, BTG entre eles, né? Fora isso, temos adquirências e seguradoras. Ambos setores importantes também no nosso dia a dia e na bolsa, né? Dentre seguradoras, hoje a gente está restrito em falar de caixa, então vou deixar lá... Teve conflitos do banco, uma oferta pública que já ocorreu, mas a gente ainda não pode opinar sobre. Então, gostamos menos de Banco do Brasil Seguridade do que no passado. BB Seguridade, uma seguradora muito boa, sólida, só que vem tendo queda na emissão de prêmios, então vendendo cada vez menos seguros, e os resultados ajudados muito mais pelo efeito da Selic no resultado financeiro, e alguma coisa de sinistralidade que está ajudando. Ano passado foi muito mais alto. Então o crescimento de lucro da BB Seguridade esse ano é de menor qualidade, se eu posso dizer assim, e para 2026, quando a Selic cai, fica muito mais desafiador. Ainda se você não vender o seguro em 25, em 26 o que te ajuda não ajuda mais, a gente deve ter lucros bastante achatados ali. Então o seguro, apesar de ter um dividend yield bom, 10% também, eu prefiro buscar esse dividend yield em banco, porque o banco está crescendo o lucro. Então você vai ter um dividend yield desse parecido até numa B3, 9% e crescendo o lucro. Tá? Adquirentes está no momento mais positivo da indústria, Stone e PagSeguro do que parecia ser o final do ano, mas também a gente acredita que a competição aqui é muito ferrenha, a economia uma vez desacelerando, ela vai aparecer e hoje as ações estão precificando um momento operacional bom por muito tempo, de novo, e esse setor geralmente é mais desafiador. Tá? Perfeito. Acho que para a gente fechar, você foi soltando vários spoilers ao longo das respostas, mas se a gente tivesse que concluir com as 3 top picks, a gente ficaria com as 3 de mercado de capitais, coloca algum dos bancos, qual que seria seu top 3 e por quê? Legal. Eu iria com um de cada aqui, tá? Então eu iria com um BTG, iria com o Inter, então estaria no mercado de capitais, estaria com um digital rápido, né, vamos dizer assim, ação Nasdaq, e teria Santander Brasil para expressar um view em bancões, que o ciclo de crédito está sendo até um pouco melhor do que o esperado, ainda vai piorar, mas Santander muito bem preparado para navegar e sair isso do outro lado. Então BTG, Inter e Santander Brasil. Boa, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Queria, antes de concluir, agradecer novamente a participação do Leduc aqui com a gente. Valeu! Obrigado a todos, Serrano, um prazer.